É hora da entrevista do dia. O resumo do dia apresenta a entrevista do dia. Mauro Mendes, é um prazer recebê-lo aqui. Grande abraço, boa noite. Boa noite, Roberto. É um prazer enorme estar aqui contigo. E, acima de tudo, participar do programa Resumo do Dia. Tive a oportunidade tantas e tantas vezes de estar aqui com você, falando contigo, mas, acima de tudo, falando aí com milhares de pessoas, dos seus telespectadores que acompanham aí, sempre nas nossas noites aqui da Grande Baixada Cuiabana, principalmente em Cuiabá, esse programa tão querido. É um prazer estar aqui contigo, Roberto. Bom, vamos lá então para a primeira pergunta. Mauro Mendes, quais os motivos que levaram o senhor a se candidatar para o governo de Mato Grosso? Roberto, eu sempre gostei de participar, eu sempre gostei de contribuir. Tive a honra de ser prefeito de Cuiabá, contribuir com a minha cidade. Não sei se você se lembra, mas eu tenho certeza que se lembra, e muitos devem se lembrar, que lá em 2010 eu também me candidatei ao governo do estado de Mato Grosso. Enfrentei, tive a coragem, junto com o Otaviano Pivetta, junto com mais algumas pessoas, de enfrentar aquele grupo do governador Sival Barbosa. Eu achava que aquele não era o melhor projeto para Mato Grosso. Nos colocamos à disposição, mas infelizmente não ganhamos as eleições. Em 2012 me candidatei de novo, virei prefeito de Cuiabá. Tive a honra de trabalhar nessa cidade. Durante 4 anos entregamos uma cidade bem melhor do que nós encontramos. E agora eu quero ser governador porque eu acredito que a nossa experiência como administrador privado e público, o trabalho que nós fizemos em Cuiabá, a forma que nós conduzimos, a experiência que nós adquirimos, eu tenho certeza que ela é muito importante e vai ajudar a tirar Mato Grosso dessa confusão e dessa falta de gestão hoje da administração pública estadual. Bom, muito bem. Vamos trazer a primeira participação. Já está na agulha, rapaziada? Você pode participar ao vivo aqui, fazendo a sua pergunta ao pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes. Vamos trazer a pergunta do jornalista André, do Repórter MT. J. Gomes está lá na sede do Repórter MT e de lá ele traz a pergunta do André. Vamos lá, Jota. Muito bem, Roberto. Vamos aqui, continuando, ouvindo as participações daqueles que fazem a mídia cotidiana aqui na nossa cidade. Repercussão, claro, em todo o estado de Mato Grosso. Ao meu lado, o jornalista do site Repórter MT, o André Michels. André, qual seria a sua pergunta ao candidato Mauro Mendes? A pergunta é muito simples. Na campanha em 2016, você desistiu aos 48 do segundo tempo, alegando problemas familiares, problemas empresariais, enfim. 2 anos depois, o senhor coloca de novo a candidatura, coloca a candidatura a governo do estado. Quer dizer, o senhor desistiu de ser candidato à reeleição, a prefeito, uma reeleição garantida, e 2 anos depois o senhor vem como candidato ao governo do estado. A pergunta é, problemas familiares? Não discuto, deve estar resolvido. Problemas empresariais, a gente sabe pelas notícias que a gente viu nos últimos dias que não foram resolvidos. E aí outras correntes, já naquela época, disseram que tudo não passou de uma jogada de marketing do Mauro Mendes, para não se desgastar na prefeitura e tendo que sair 2 anos depois para ser candidato ao governo, porque a disposição dele era justamente ser candidato ao governo 2 anos depois. E agora está se confirmando isso. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa indagação. Na verdade, eu realmente não pude, naquele momento, ser candidato a prefeito. Eu amava muito o que eu fazia, gostava muito do trabalho que eu e toda a nossa equipe de servidores fazíamos na cidade de Cuiabá. Entretanto, naquele momento, eu já disse, expliquei à época, por problemas familiares e problemas profissionais, eu tive que deixar de ir para a reeleição. Eu me sinto muito tranquilo, André, porque naquela oportunidade eu nunca tinha dito para ninguém que seria prefeito por 8 anos. Eu disse que seria prefeito por 4 anos e eu honrei o meu compromisso com a população cuiabana. Quando eu pedi voto lá em 2012, eu pedi voto para um mandato de 4 anos. E eu honrei esse mandato de 4 anos com a população, fiquei até o último dia do meu mandato e voltei para casa, fui para minha família, fui para o meu trabalho, fui cuidar da minha vida pessoal e profissional. Quanto aos problemas da minha empresa, André, você pode ter certeza que as notícias que correm aí de vez em quando, até falado para adversários,
São notícias de 3 anos atrás. 3 anos atrás. Em 3 anos a minha empresa pagou contas, em 3 anos ela acertou com muitos fornecedores, ela teve um problema sim lá no ano de 2014, 2015 e nós estamos em 2018. Agora, em agosto, setembro, nesses 2 meses, nós completamos 2 anos que estamos em recuperação judicial e já estaremos, André, saindo da recuperação judicial, porque a nossa empresa já se recuperou, já conseguiu dar a volta por cima, graças a Deus e graças a muito trabalho feito pela nossa equipe lá e principalmente quando eu voltei, a partir de 2017, sentamos lá e, como sempre fizemos, trabalhamos muito e nossa empresa está assim recuperada. Não tem nada de golpe de marketing, eu falei a verdade naquele momento, eu desisti, mas você não vai encontrar em nenhum canto da imprensa alguma declaração minha, André, de que eu seria candidato à reeleição ou de que eu estava num processo de reeleição. De última hora, eu lamento, eu disse que não seria candidato. Mas nunca ninguém tem uma entrevista minha dizendo que eu serei candidato e depois desistir. Estou agora candidato porque eu acredito que nós podemos sim ajudar Mato Grosso nesse momento tão importante e tão difícil da sua história. O telespectador pode ligar para o 3052-7554. 3052-7554. É a entrevista do dia com o pré-candidato ao governo, Mauro Mendes. Vamos ao nosso telespectador pelo telefone. Boa noite. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? Aqui é o Rony. De que bairro? É do Cochipó. Cochipó. Pode fazer a pergunta para o pré-candidato Mauro Mendes. Boa noite, Mauro Mendes. Boa noite, Rony. Tudo bem? Tudo bem. Eu votei para você, para prefeito, aquela vez, a minha família, e gosto muito de você. E Deus aqui do Cochipó, quando você começou a sua empresa. Isso. E a minha prima fez uma inscrição para aquelas casinhas lá da casa Nico Maracate. E esse pessoal já está há muito tempo e ela não tem condições. E ela está sofrendo, pagando aluguel, sofrendo. E essas casinhas, eles pedem, falam que vai entregar e não entrega. Invadiram lá e não entrega, ela foi sorteada. Então, assim, eu queria ver se você fosse governador, o que você fazeria para essas pessoas que foi sorteada, que tudo certinho. O pessoal veio na casa dela, viu que ela precisava, ela está precisando, né? E a gente ajuda ela. Então, assim, entra governo e não faz nada. E o pessoal invade lá. E eu queria ver o que você poderia fazer se você fosse candidato, porque o Cochipó gosta muito de você, a população. Você é uma pessoa muito boa, querida, honesta. Nunca teve nada que te desabonasse. Tá legal, tá aí a pergunta. Olha, Rony, primeiro obrigado aí pela sua participação aqui do nosso companheiro, amigo Roberto, no programa Resumo do Dia. Dizer, Rony, na Prefeitura nós procuramos organizar bastante essa área que a Prefeitura tem sobre a sua responsabilidade, que é de conduzir o programa Minha Casa Minha Vida no município de Cuiabá. Nós criamos critérios objetivos de sorteio, acabou aquela história de ingerência política, de que era amigo do prefeito, ou que era amigo do vereador, ou que era amigo de não sei quem, que conseguia levar as casinhas no sorteio. Infelizmente, nós temos uma demanda muito grande, muitas pessoas querem essas casas porque elas têm um subsídio do governo federal. Nos últimos anos, houve uma diminuição dos aportes financeiros da Caixa Econômica para essas construções e a burocracia que é exigida pela Caixa Econômica para entregar essas casas é muito grande e às vezes acontece isso. Fica pronto um conjunto, demora o atendimento de alguma dessas burocracias e acontece como aconteceu no Nico, que foi invadido, depois tem que fazer a reintegração de posse com a PM para garantir que aqueles que foram sorteados, eles possam levar a casinha. Se for governador do estado de Mato Grosso, Rony, o que eu acho que nós podemos fazer para ajudar é fazer parceria com as prefeituras, ajudar na infraestrutura para baratear e viabilizar mais empreendimentos aqui na cidade de Cuiabá.
Eu tenho certeza que isso é possível. Existem recursos do FETAB, esse B do FETAB, né, de AB, é de habitação. Foi um fundo criado há alguns anos atrás, lá na época do governador Dante de Oliveira, que criou esse fundo para investir em estradas e em habitação. Nós precisamos retomar esses programas, o Estado colocar esses recursos para viabilizar mais construções aqui na cidade de Cuiabá. Pode ter certeza que nós trabalharemos nessa direção. Bom, Augusto Roberto faz a primeira pergunta. Boa noite, Mauro Mendes. A minha pergunta é a seguinte: o senhor sempre foi aliado do governador Pedro Táxi. Quais as razões do seu rompimento com ele? Olha, Augusto, na verdade, as razões elas são muito claras. Eu posso devolver a sua pergunta, né, fazendo uma pergunta para você, mas principalmente para os telespectadores que nos acompanham nesse momento. O governador Pedro Táxi, o governo atual, está bem na saúde? Ele está pagando em dia os fornecedores? Ele está cumprindo com seus compromissos com os prefeitos, com as prefeituras, com os hospitais? Ele conseguiu entregar as obras tão importantes aqui em Cuiabá, como o VLT, Estrada do Moinho, COTE, 8 de abril, né, Hospital Universitário, Rodoanel? Qual a resposta, Augusto? Não para todas elas. Lamentavelmente, o nosso rompimento não é um rompimento. Eu não tenho nada, não quero mal ao governador, não quero mal ao Pedro Táxi, mas eu não posso, conhecendo um pouco a administração pública, conhecendo a realidade hoje do Estado, novamente apoiá-lo para continuar no mandato. Eu, particularmente, tenho certeza que muitas pessoas entendem que ele não fez um bom mandato. Se ele não fez um bom mandato, ele não merece ir para a reeleição. Merece ir para a reeleição, isso é uma opção dele, mas ele não merece o meu apoio e não mereceria o meu voto se eu não fosse candidato. Portanto, o nosso rompimento foi pelo péssimo desempenho do mandato dele e dos resultados que ele entregou para a população de Mato Grosso. Não há canto de Mato Grosso que você vá que não tem pessoas reclamando com a saúde que está um caos, os hospitais que ele prometeu fazer no interior que não fez, as rodovias do programa que foi deixado pelo governo anterior, que ele foi um mau tocador dessas obras. Então, por tudo isso, pelo péssimo desempenho, é que nós estamos nos apresentando para ajudar a tirar Mato Grosso dessa situação. Hoje, Mato Grosso está um caos financeiro. Ele pegou o Estado com 800 milhões de dívida e agora está chegando a quase 4 bilhões. Ou seja, 5 vezes mais Mato Grosso está devendo nesse momento do que devia lá em 2015, quando ele assumiu o governo. Então ele realmente colocou Mato Grosso numa situação extremamente difícil. Então ele não merece o meu voto e não merece o meu apoio. Por isso que nós estamos nos apresentando para ser uma alternativa para administrar Mato Grosso nos próximos 4 anos. E você pode formular a sua pergunta ao prefeito Mauro Mendes pelo telefone 3052-7554. Já tem mais um telespectador no ar e nós vamos prazerosamente atendê-lo. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Ricardo. De que bairro? CPA 4. CPA 4. Pode fazer a pergunta, Ricardo. Tudo bem, Mauro Mendes? Votei em você quando você se candidatou a prefeito de Cuiabá. Boa noite, Ricardo. Confio em você há muito tempo. A minha pergunta é na área da cultura. Eu gostaria de saber o que o senhor vai ajudar, se isso é uma área nossa que está muito abandonada, sobre as bandas de fanfarras do estado, que sendo o segundo maior estado de bandas de fanfarras, nós não temos apoio nenhum nas escolas. Desculpa, Ricardo, você poderia... Oi? Banda e fanfarra. Bandas e fanfarras. Desculpa, Ricardo, eu não tinha conseguido perceber, o áudio às vezes não fica tão perfeito como nós gostaríamos, mas eu diria para você que tem muita demanda hoje, Ricardo, para que a gente possa atender muitas áreas. Eu lembro quando era criança, né, lá no interior de Goiás, eu ainda menino aí com 10, 11, 12 anos de idade, eu tocava na fanfarra lá do nosso colégio, né, e aquilo era um motivo, Roberto, de muita alegria. Desfilar no 7 de setembro, então, aquilo é um motivo de orgulho para mim, para as nossas famílias e tantas crianças, né, aquilo é uma forma educativa de você criar, inclusive, a complementação em horário escolar. Eu sei que tem muitas demandas na área de educação, tem muitas escolas sucateadas aqui em Cuiabá. Nós conseguimos fazer um belo programa, né, de reforma, modernizando uma estrutura muito diferente
né, uma estrutura muito melhor nas escolas que nós reformamos, construímos 21 creches novas no município de Cuiabá. E no estado o desafio é gigantesco. Hoje nós temos mais de 400 escolas que estão precárias. Então esse é um grande desafio que deverá ser enfrentado nos próximos anos. Não adianta achar que em 4 anos um governador vai resolver isso, mas nós faremos muito semelhante ao que fizemos em Cuiabá. Um programa consistente. Se é para reformar, vamos fazer uma reforma de verdade. Não vamos fazer aquela reforminha meia boca, de passar uma pinturazinha, né, de fazer um remendo aqui, um remendo acolá. E aí, dentro desse programa de modernização, Ricardo, eu acredito que nós poderemos sim criar algo em parceria até com a iniciativa privada, com alguns apoiadores, porque isso custa muito pouco e traz muito retorno e muita satisfação para os alunos dentro de sala de aula e principalmente para os pais na integração do aluno com a escola. Vamos apoiar com todo prazer. Agora há pouco nós ouvimos o repórter J. Gomes, lá da sede do Repórter MT. Agora nós vamos para mais um site, chamando o repórter Márcio Essa, ele que está lá na sede do site Folha Max. Boa noite, Márcio. Estou aqui ao lado de Cláudio Moraes, jornalista do site Folha Max, e ele tem perguntinhas para o senhor, Mauro Mendes. A primeira pergunta é simples. As obras do VLT estão aí paralisadas desde 2014, Mauro Mendes. Esse museu instalado ao ar livre no centro de Cuiabá. O que o senhor pretende fazer? O senhor pretende concluir essa obra ou o senhor pretende ter a franqueza de vir para a sociedade e falar, não dá mais? Quem me conhece sabe que eu sou razoavelmente uma pessoa muito franca, objetiva, procuro tratar todos com muito respeito e sempre falar a verdade. Esse problema do VLT é uma vergonha. O VLT de Cuiabá já foi mostrado em rede nacional umas 10 vezes ao longo desses últimos 4 anos. Acho que já apanhamos tanto, que as pessoas que aí estão já acostumaram de apanhar tanto da imprensa mostrando essa obra, que elas já se acostumaram e nem ligam mais. Porque em absolutamente 4 anos não se moveu 1 centímetro, não se assentou um tijolo, não se tomou nenhuma providência. Vários anúncios foram feitos na imprensa, Cláudio deve saber disso, Roberto deve saber disso. Foi anunciado várias vezes na imprensa, vai retomar a obra, vai sair a licitação, fez acordo com o VLT. E nada, tudo conversa fiada. Então o que eu posso dizer com toda tranquilidade é o seguinte, nós vamos resolver esse problema do VLT no máximo em 1 ano. Nós vamos trabalhar. Agora, qual a solução? Se der para terminar, nós vamos terminar. Se não der para terminar, nós vamos dizer quais os motivos, por quê e qual a alternativa. Não vamos ficar mais 4 anos, como ficou agora, enrolando e não fazendo nada. E aí os trilhos, né, aí sucateados, os vagões que estão lá jogados ao relento, lá estragando, deteriorando e mais prejuízos sendo acumulados pela população de Cuiabá e de Várzea Grande. Então, nós teremos a coragem de encontrar uma solução, encontrando essa solução, dizer claramente para a sociedade. Porque para terminar esse VLT vai ser preciso R$1 bilhão, como já foi anunciado algumas vezes. Tem esse dinheiro? Se tiver, ok, vamos fazer a obra. Se não tiver, não vamos ficar enrolando. Vamos explicar para a sociedade, vamos encontrar alternativa, se for o BRT, se for o ônibus elétrico, mas não dá para continuar mais anos atrasando, enrolando, porque nenhum problema se resolve por decurso de prazo. Então, Cláudio, pode ter certeza que nós vamos encontrar uma solução e vamos dar fim nessa triste história. Augusto Roberto agora traz aquele recado especial do Vida Diagnóstico. Várzea Grande tem o mais completo centro de diagnóstico e saúde do estado. Vida Diagnóstico e Saúde, com todos os exames e consultas médicas em um único lugar. 30 especialidades médicas, realizando consultas médicas e a mais avançada tecnologia em laboratório, exames de imagem e endoscopia e outros 50 tipos de exames. Agora, com a única unidade de check-up do estado, todos os exames e consultas em um único dia. Atendemos todos os convênios e temos tabela especial para não conveniados. E tem novidade. Se você é servidor público e tem o MT Saúde, você está de parabéns, pois agora pode contar com toda a estrutura e excelência dos serviços da Vida Diagnóstico e Saúde. Ligue no 3029-9700 ou acesse vidavg.com.br.
Vida, Diagnóstico e Saúde, Rua do Terminal, a 50 metros da Couto Magalhães. Responsável técnica, doutora Natasha Slessarenko. Em nome do Vida Diagnóstico, nós vamos em frente. Mauro Mendes. O governador Pedro Taques vem anunciando que vai adotar o bateu, levou. Inclusive já fazendo críticas pesadas ao senhor. Qual a sua atitude? Qual a atitude que você vai tomar e qual a sua estratégia que será adotada? Vai dançar conforme a música? Roberto, eu vim para fazer um debate sobre Mato Grosso. Baixaria, tenho certeza que ninguém, quem está nos acompanhando nesse momento aqui em Cuiabá, sabe que nós queremos sim e temos o direito de debater os problemas, entender aquilo que está acontecendo e discutir uma alternativa para o futuro do nosso Estado. Isso nós faremos. Agora, ataques pessoais, entrar em conversinha fiada, em baixaria, eu não vou fazer isso, Roberto. Eu vou respeitar todos os candidatos, nós vamos fazer um debate sobre Mato Grosso, sobre alternativas que nós teremos para o futuro, como fazer Mato Grosso voltar a crescer, como tirar Mato Grosso dessa quebradeira que está o Estado hoje. Nós temos um Estado hoje, Roberto, você sabe disso, que não paga fornecedores. Tem fornecedores lá que estão com 10 meses sem receber, atraso de salário, atraso nos poderes. Tem fornecedores lá que estão com o ano de 2016, ou seja, quase 2 anos, né, que forneceu serviços ou produtos para o Estado e não recebeu. Ora, gente, como é que nós vamos para um debate e isso não vai ser colocado na mesa? Não podemos deixar um candidato chegar e vender que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, se não está. Isso tudo nós podemos mostrar números, isso está no balanço. Eu vou publicar aquilo que eu falar hoje aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode acessar nossas redes sociais e nós vamos publicar esses números que estão públicos. Está no portal Transparência, está ali disponível para acesso no Tribunal de Contas, né, do Estado de Mato Grosso. É tudo verdade. Então nós temos o direito de falar isso, Roberto. Agora eu não vou entrar nessa baixaria, não vou entrar nesse diz que me disse, nessa conversinha fiada, porque isso não interessa a mim e tenho certeza que não interessa ao cidadão e ao eleitor de Mato Grosso. O Mídia News divulgou hoje uma declaração sua aqui no seguinte sentido. Prioridade de Mendes será desconstruir a imagem de Pedro Taques. O que você quis dizer com isso? Eu não disse isso, Roberto, em momento algum. Eu não sei de onde o site tirou isso, tá? Isso você leu a matéria, né? Não li a matéria, deve ser uma interpretação dele. Então tá aqui. A minha prioridade é debater Mato Grosso e conquistar o voto do eleitor. Se você levar um cacete dele, você não vai rebater? Roberto, se ele falar mentira, nós vamos na justiça, nós vamos usar os meios legais. Agora, eu não vou perder a elegância, eu sempre fui criado, né, com muita educação pelo meu pai, pela minha mãe. Foi com muito amor que eu fiz o meu mandato aqui. Não vou ficar embebecido pelo ódio, como eu vejo alguns candidatos aí, que parece que está com ódio. Eu vim aqui por amor. Sou um cristão, gosto de fazer o bem, gosto de contribuir e não disse isso aqui. Isso deve ser uma interpretação dada pelo site das minhas falas, porque eu estou falando a verdade. É ou não é verdade, Roberto, por exemplo, que tem dezenas ou centenas de fornecedores que estão com atraso de recebimento do Estado? A imprensa está recebendo do governo do Estado? Não. Não. Aí, isso nós temos o direito de dizer. Está atrasado. Tem fornecedor... Como atrasado está o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, os poderes. Os hospitais aqui filantrópicos não recebem. Semana passada, a UTI lá de Rondonópolis fechou as portas porque não recebeu 1.300.000 que foi combinado com o governo do Estado. Roberto, isso são verdades. Isso não é baixaria. Isso é dizer a verdade. Se for uma mentira, então prove. Não, ó, não tem nada atrasado. Está aqui, ó, uma declaração do hospital que nunca teve nada atrasado. Fechou a porta, a notícia correu pela mídia a semana passada e não foi a primeira vez. Então, Roberto, não é prioridade minha desconstruir ninguém. A minha prioridade é falar a verdade, debater Mato Grosso e conquistar, depois que iniciar o período eleitoral, a simpatia e o apoio de cada mato-grossense. Vamos a mais um telespectador pelo telefone. Alô? 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 Boa noite. Sim, boa noite. Quem é que está falando? Fernando Ribeiro. Pode fazer a pergunta, Fernando.
Fernando, boa noite, Roberto. Boa noite, candidato Mauro. Boa noite, Fernando. Boa noite. Só uma curiosidade. Todas as vezes que existe um pleito eleitoral, todos dizem que o Estado está ruim, que as contas não estão sendo pagas, que a arrecadação caiu, certo? Então eu queria saber do senhor qual que seria essa fórmula, vamos dizer assim, mágica, que todos não usaram e o que o senhor vai usar para melhorar o Estado. Tá legal. Muito obrigado pela sua participação. Fernando, não existe fórmula mágica. O que existe é trabalho sério, muito trabalho, fé em Deus, abaixar a cabeça e trabalhar. Fernando, foi um pouco disso que eu fiz em Cuiabá. A crise, tão falada crise brasileira, o auge dela foi no ano de 2015 e 2016, no terceiro e quarto ano do nosso mandato. Mesmo assim, nós conseguimos entregar, Roberto, você sabe disso, uma cidade praticamente em todas as áreas, fizemos mais de 300 quilômetros de asfalto, nós construímos 21 creches novas, nós entregamos 2 UPAs novas na Morada do Ouro e uma na região sul, iniciamos a construção da UPA Leblon e lá do Verdão, nós fizemos um grande trabalho na infraestrutura, entregamos 16 mil títulos de regularização fundiária depois de anos, entregamos o Hospital São Benedito depois de 31 anos que não se inaugurava um hospital público na cidade de Cuiabá. Depois Iniciamos, de amanhã, aliás, ontem completou 3 anos. 3 anos que está funcionando, que já salvou milhares de vidas ali, com cirurgias ortopédicas, cirurgias, neurocirurgias de cabeça, e tantas outras. Então, Roberto, é com trabalho e com seriedade. Não existe fórmula mágica. Agora, ninguém pode dizer que nesses 4 anos, aqui no Estado, por exemplo, a receita ela cresceu. A receita cresceu. Se você pegar a receita de 2014, 2015, primeiro ano deste governo, pegar a receita prevista para 2018, que está se confirmando, ela cresceu ano a ano. Então não houve crise de receita. O que houve foi um excesso de despesa e ter gastado mal. Por isso que o Estado está nessa dura realidade. Vem aqui de encontro àquilo que você está falando, a matéria do Hipernotícias. Não há dinheiro que se dê quando você se gasta mal. É verdade ou não é isso, Fernando? Quando se gasta mal, não adianta, gente. Isso vale numa família. Um pai de família que tem o seu salário, que recebe, que aplica bem, ele consegue melhorar de vida, ele vai melhorando a sua casa, de vez em quando ele compra alguma coisinha. Agora, tem uns que gastam mal e vive se enrolando, sempre endividado, pedindo dinheiro emprestado para o cunhado, para o sogro, para o vizinho, para o amigo, vive estourando cartão de crédito, porque não administra a receita que ele tem dentro de casa. Isso vale para uma família, vale para uma empresa e vale para uma prefeitura e para um Estado. Nós entregamos a nossa prefeitura, Roberto, com a dívida de curto prazo, que é o chamado resto a pagar, que é menos da metade do que nós recebemos. E deixamos dinheiro em caixa. Tinha mais de 100 milhões de reais nos caixas da prefeitura, em todos os bancos. Nós temos até hoje lá guardado conosco, se alguém trucar essa informação, eu pego os extratos bancários de todas as contas e mostro esse dinheiro que ficou na conta da prefeitura. E peguei lá atrás, com quase 200 milhões de conta, entreguei com 100 milhões de reais de dinheiro em caixa. Então é possível sim, Fernando. Agora, não tem mágica. É seriedade, fé em Deus e muito trabalho. Bom, vamos voltar agora a acionar o jornalista J. Gomes. Ele está com mais um colega de imprensa que vai fazer a pergunta ao ex-prefeito Mauro Mendes. Muito bem, Roberto. Nós estamos aqui com o Pablo. O Pablo é jornalista político do jornal A Gazeta. E tem uma pergunta ao pré-candidato Mauro Mendes. Mauro, o senhor participou do mesmo grupo que o atual governador Pedro Táxi. Pedro Táxi, no seu primeiro ano de governo, ele ainda usou a mentalidade de procurador da República, criando CIRA, falando que ia combater a corrupção, prendeu muitas pessoas através do CIRA. Por acaso sendo eleito, o senhor também vai manter essa postura de buscar prender todas as pessoas que fizeram alguma coisa errada durante a sua gestão, a gestão passada? Olha, Pablo, eu fui prefeito de Cuiabá e me perguntaram no primeiro dia de gestão se eu ia ficar vasculhando a vida da administração anterior. Eu disse claramente, esse não é um papel de um prefeito. Eu assumi Cuiabá no dia 1º de janeiro de 2013 e essa responsabilidade de fiscalizar a administração anterior, de ver se vai prender, não é do executivo, gente. Isso é uma função do judiciário.
Isso é a função do Ministério Público. Fiscalizar é uma função do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa. Agora, eu vou dar o exemplo. Eu saí da prefeitura, graças a Deus, sem nenhum secretário preso. Eu saí da prefeitura, graças a Deus, não respondo por nenhum processo de corrupção contra a nossa administração. Então você tem que dar o exemplo, Pablo. Isso sim eu pretendo fazer, se for a vontade de Deus e da maioria do nosso povo, de ser governador do estado de Mato Grosso. Eu vou dar o exemplo. Vou ser sério, vou cobrar seriedade, não pretendo roubar, não vou deixar roubar e vou tentar cercar para que todos não façam isso. Porque não basta você dizer, eu sou honesto, e ter um bando de gente roubando ao lado de você. Qual a vantagem disso? Ah, eu não roubei, mas fulano roubou, alguém foi preso, então isso não resolve. Então, eu vou cumprir a minha função de governador, vou cuidar das obras paradas, vou cuidar para que a receita cresça, vou cuidar para que Mato Grosso volte a desenvolver, vou cuidar de muitas ações que mexem com o dia a dia e com a qualidade do serviço que o Estado tem a obrigação de prestar ao cidadão. Então é isso que nós vamos fazer. Prender, colocar na cadeia, função do Ministério Público e do Judiciário. Se precisar de apoio, vamos apoiar, vamos colocar mais gente, vamos dar mais apoio para que eles possam continuar fazendo isso. Bom, Augusto Roberto vai fazer mais uma pergunta ao pré-candidato Mauro Mendes e ele vai responder logo depois do nosso intervalo comercial. Perfeito, Roberto. Praticamente o pré-candidato já respondeu essa pergunta, né? Mas eu vou insistir nela porque é do interesse da população matogrossense. É de conhecimento de todos que o Estado deve virar o ano com déficit superior a 3 bilhões de reais. Quase 4 bilhões. Né? Falam até próximo de 5 bilhões de reais. Caso o senhor seja eleito, como reverter esse caos financeiro no estado de Mato Grosso? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após o intervalo. É isso aí. Vamos aos comerciais e voltamos em instantes. Todo colaborador fica pra lá de satisfeito quando é valorizado. A partir de 4 funcionários, sua empresa já pode ter Unimed Fácil por apenas R$ 88,15. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Boa tarde, chefe. Boa tarde. Ó, e se for espirrar, saúde. A MV Saúde é uma clínica especializada em aparelhos auditivos. Eles melhoram a autoestima e a qualidade de vida das pessoas. A perda auditiva gera um isolamento devastador. Há uma diminuição das atividades cerebrais, comprometimento à atenção, entendimento da fala, a memória, facilitando ainda o aparecimento de demências. Segundo a responsável técnica, fonoaudióloga Vanessa Moraes, a irritabilidade e a agressividade são sintomas comuns no deficiente auditivo. A família é fundamental no processo de aceitação. MV Saúde Cuiabá. Avenida Mato Grosso, 137, 3624-1250. Muito bem, vamos em frente com a entrevista do dia hoje com o pré-candidato ao governo de Mato Grosso, Mauro Mendes. Augusto Roberto, garotinho esperto, fez agora há pouco a pergunta e o Mauro vai responder. Mais uma vez, Roberto e Augusto, né, infelizmente essa é uma dura realidade do estado de Mato Grosso. Né, alguns no popular. O Mato Grosso está quebrado. Mas esses números já foram checados realmente? Checados, Roberto. Primeiro, se você pegar o balanço do ano de 2017... você vai ver no balanço, que é uma informação oficial do governo, como de qualquer empresa, os números financeiros, eles são retratados através de um documento chamado balanço fiscal. E no caso do Estado tem um balanço também que é fechado, com regras contábeis, e esse balanço traz lá mais de 3 bilhões, quase 3 bilhões e 100 milhões de reais de restos a pagar, que ficou no ano de 2017. Isso vem se acumulando. E agora, eu vi dados do mês de junho, já está em 3,6 bilhões, ou seja, já cresceu mais 500 milhões de reais de dívidas que estão sendo acumuladas pelo governo do Estado. Onde estão essas dívidas? São fornecedores que estão atrasados, é o repasse para os municípios que não está sendo feito em dia,
pagamento de hospitais, pagamento de empreiteiros, pagamento da imprensa. Né? Você mesmo confirmou aqui que está atrasado o pagamento com a imprensa de Mato Grosso, que presta serviço ao governo. Então são dezenas de... Os poderes, só para os poderes, Roberto, são quase 700 milhões de reais que o governo deixou de repassar. Gente, a Defensoria Pública, por exemplo, fechou algumas unidades. E essas unidades da Defensoria Pública prestam assistência às pessoas mais pobres, que às vezes precisa de uma assistência jurídica, de um advogado, e não tem como pagar. E em alguma cidade de Mato Grosso não tem mais essa assistência, por quê? Por falta do repasse obrigatório do governo do Estado, a Defensoria fechou as suas portas. Então, infelizmente, é uma verdade, e pela projeção dos números, vai chegar no final do ano aí na casa de 4 bilhões de reais. Ou seja, 5 vezes mais do que ele recebeu, né, em 2015, quando ele assumiu como governador. E o que você vai fazer para contornar isso? Roberto, é um grande esforço. Você está sabendo que você vai pegar um abacaxi então, né? É uma grande abacaxi, Roberto. Eu talvez... E por que você se dispôs a isso? Roberto, eu não poderia virar as costas para Mato Grosso, para esse estado que me acolheu, que eu tenho a minha vida aqui, e com a experiência que nós temos da iniciativa privada e na prefeitura, e com muito trabalho, e não vai ser fácil não, gente. Por isso que eu respondi, né, para o internato, não sei se foi o Augusto ou o Ricardo, né, como é que vai ser o milagre, como é que vai ser a mágica. Não tem milagre, milagre até tem, mas mágica não existe. Agora o que existe, gente, é trabalho sério, é muito trabalho. Nós vamos ter que cortar muita despesa, vamos ter que parar de gastar com coisa supérflua, vamos ter que fazer algum tipo de enxugamento nessa máquina, né, para que nós possamos equilibrar. Para você resolver o problema dessas despesas que foram feitas, você tem que parar de gerar prejuízo. Você tem que fazer o equilíbrio entre aquilo que você arrecada ser igual àquilo que você gasta. Esse é o grande esforço. Feito isso, vamos trabalhar para pagar e vamos trabalhar também para sobrar dinheiro para investir no serviço que importa ao cidadão, que é investir na saúde. Não é pensamento seu congelar e deixar para trás os restos a pagar de quem prestou serviço. Roberto, eu não fiz isso na prefeitura. Porque aí seria calote, né? Eu não fiz isso na prefeitura. Quando eu entrei lá, eu honrei os compromissos. Então, muito mais do que as minhas palavras, fala por mim as minhas atitudes. Então, eu fiz isso na prefeitura de Cuiabá, procurei pagar todo mundo, saí de lá, exceto na Secretaria de Saúde, porque o Estado ficou devendo para Cuiabá 25 milhões. Senão, eu teria saído de lá, talvez a primeira vez na história, com 100% de todos os fornecedores pagos. Na saúde não foi possível, porque nós não recebemos o que tínhamos que receber do governo do Estado. Mas nas outras secretarias, na imprensa, você deve saber disso, chegou em dezembro, nós pagamos tudo aquilo que foi contratado no mês de dezembro. Poderia ser pago, inclusive, em janeiro, que é normal isso. Despesa do mês de dezembro, você paga em janeiro. Nós pagamos no finalzinho ali, dia 27, 28, 29, nós limpamos a pauta, ainda deixamos 13 milhões de reais disponível na fonte 100 e mais de quase 101 milhões de reais em todas as fontes, em todas as contas, convênio principalmente, que a prefeitura tem, né, e que tinha naquele momento. Bom, vamos a mais um telespectador aqui, no resumo do dia especial desta noite. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Seu nome? Aqui é Xélia. Fala de que bairro? Eu falo do Alameda de Várzea Grande. Tá legal, pode fazer a pergunta ao Mauro. Na realidade, é mais uma observação, uma crítica. Primeiramente, quero parabenizar o Mauro pela excelente administração que ele fez na frente da Prefeitura de Cuiabá. E assim, e de repente era a nossa esperança de algo novo no Estado, de estar continuando, e ele se alia àquelas pessoas que a gente mais tem. Quando você fala em política, em corrupção, em coisas antigas, a gente se refere, sempre lembra do Jaime Campos, da família, ou do DEM. E de repente ele vai se aliar a esse partido. Na realidade foi uma grande decepção. Assim, eu estava crente, eu já fazia até campanha, pré-campanha, Mauro, nosso governador, e de repente entra o DEM e toda aquela corja de política que a gente ignora, aquela velha política. Eu não consegui captar pelo áudio, Roberto, o nome da nossa telespectadora. Ela está condenando aí a composição, acredito eu, com o PMDB. Com o DEM, ela falou do DEM eu ouvi bem, não foi do PMDB. Do DEM, né? Do DEM.
O nome dela que eu não consegui pelo áudio captar, mas... Alameda Júlio Miller. A nossa telespectadora que falou conosco, obrigado pelo carinho, pelo elogio à nossa administração, mas eu posso dizer a você que eu sempre fui uma pessoa bastante firme, quem me conhece sabe disso. Na prefeitura eu administrei com pulso firme os meus secretariados, né? Eu dava o exemplo, trabalhava muito, procurei ser muito correto o tempo todo com todas as pessoas e principalmente com os nossos servidores, com os nossos fornecedores. Na política, você não faz absolutamente nada sozinho. Nós vivemos numa democracia, você precisa dos partidos políticos, você precisa do tempo gratuito que é dado em função das coligações partidárias que você faz. O Jaime Campos é uma pessoa que já foi governador, já foi senador. Hoje, em Várzea Grande, a prefeita Lucimar Campos, ela está com uma excelente administração, está aprovada por mais de 70% dos eleitores, dos cidadãos ali da nossa querida Várzea Grande. Então, eu sei que ele pode ter alguém que não goste dele, a gente respeita isso, todos nós vivemos na democracia e temos direito a ter as nossas opiniões, mas eu tenho andado por aí e visto muitas pessoas também que gostam do Jaime, que gostam do Júlio e que reconhecem neles pessoas que fizeram aí no interior. Eu fui em muitas cidades, andei aí por diversas regiões e não teve uma única cidade sequer que eu não tenha visto lá pessoas elogiando o trabalho que eles fizeram como governador, a sua época, ao seu tempo. Agora, eu respondo por mim, cada um responde por si. Mas eu estou muito tranquilo. O DEM é um partido hoje, a nível nacional, que se renovou. Só do PSB, que era o meu antigo partido, saíram 10 deputados de vários estados brasileiros e foram para o DEM. É um novo partido que soma-se às lideranças com experiência, com lideranças novas, e nós temos certeza que esses apoios serão importantes para nós ganharmos. Eu peço que você reflita nisso, que olhe aquilo que nós fizemos aqui em Cuiabá, e é essa experiência, como gestor público e privado, que nós acreditamos muito que nós podemos ajudar o estado de Mato Grosso. Bom, vamos à pergunta de mais um colega de imprensa, e para isso eu chamo novamente Márcio Essa, lá da sede do RD News. Agora eu estou aqui ao lado do jornalista Romilson Dourado, do site RD News. Qual a primeira pergunta? Nas composições, Mauro, fala-se muito em que houve o chamado acordão, especialmente com o MDB, loteamento de cargos no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça. O que há de verdade nisso? Romilson, isso é uma grande mentira. Nós já respondemos isso na sexta-feira, assim que isso foi publicado por um veículo de comunicação. Soltamos uma nota. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa que foi colocado na cidade de Cuiabá. É óbvio que nesse momento eleitoral, eu até brinco, né, Roberto? Eu falo o seguinte, gente, nós estamos no mês de junho, julho, período de seca, e não se planta soja, não se planta milho, não se planta algodão nesse momento, mas está se plantando muita fofoca nos bastidores da política. E aí usam-se, às vezes, até as próprias mídias sociais, ou muitas vezes até meios de comunicação, para esparramar essas fofocas, essas plantações. Isso não tem nada de verdade. Todo mundo conhece a seriedade com que eu toquei a minha administração. Não tem acordão, não tem nada, não vai haver. Agora, no mundo democrático, isso no Brasil, em Mato Grosso, em qualquer lugar do planeta onde a democracia existe, você sempre tem acordos partidários e aqueles que ajudam a ganhar, eles ajudam a administrar. É assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, é assim no Brasil, é assim em Mato Grosso, é assim em todos os lugares, gente. Não tem como, as pessoas elas querem participar. Muitos dos secretários que trabalharam comigo na prefeitura, eu não os conhecia quando eu virei prefeito. Foram sugestões, indicações, como muitos dos funcionários que eu contratei na minha empresa, eu também não conhecia. A minha empresa não é um clube de amigos, os meus secretários não é um clube de amigos. Eu recebo indicações, eu olho o currículo da pessoa, eu converso com ela, eu meço se ela tem o perfil para aquele cargo que ele está pretendendo ocupar, e se achar que ele preenche os requisitos, eu dou ele uma chance. Desempenhou? Fica. Não desempenhou? Sai. Agora, se você sabe escolher bem, se você tem feeling para fazer essas escolhas, nós tivemos baixa rotatividade e, graças a Deus, eu tive excelentes secretários conosco e muitos deles foram até aproveitados agora no finalzinho, é o que deu uma amenizada aí na gestão do atual governador, porque foram excelentes secretários na prefeitura de Cuiabá. Agora, Mauro, a gente sabe da fama do MDB.
A composição, o apoio que o MDB está trazendo para a sua candidatura não custou nada? Não, Roberto, ele custou um diálogo político. Foi só vai diálogo. ter apoio, né, às candidaturas a deputado estadual e federal, isso é de lei. Hoje existe o chamado fundo partidário, né, para você fazer frente às despesas de campanha com marketing, com contratação, com combustível, com impressão de material gráfico. Existem doações que são feitas oficialmente e legalmente, conforme determina a legislação eleitoral, e nós temos um compromisso de ajudar esses candidatos do PMDB e ajudar outros candidatos de outros partidos também, gente. Isso é normal. Então, isso é normal, e esses acordos foram feitos, porque toda eleição isso é feito. Mas que o Bezerra pediu uma vaga no Tribunal de Contas não, Roberto, e 4 secretarias. Não foi feito esse pedido. Então, você não loteou o governo. Não loteei, quem me conhece sabe que eu nunca fiz e não faço. E o tempo é o senhor da verdade. E eu estou dizendo agora, em alto e bom tom, isso é mentira. Mentira. Quem fez isso, ou fez por maldade, ou porque foi pago para fazer, ou porque realmente foi usado por alguém para passar essa coisa mentirosa. Não foi falado em vaga de TJ, né? Não conversamos absolutamente nada sobre isso e nada disso será feito. Garotinho esperto, Augusto Roberto. Vamos lá, mais uma pergunta. Vamos lá. Mauro Mendes, sobre essa questão, o governador fez uma alusão à coligação do seu partido. O governador vem afirmando que não faz acordo com o diabo para se eleger. O que o senhor tem a dizer sobre essa afirmação do governador Pedro Taques? Olha, Augusto, eu não vou ficar debatendo essas frasezinhas vencidas de efeito que o governador tenta fazer. Se ele fosse minimamente competente para administrar Mato Grosso, eu não estaria aqui agora na condição de pré-candidato. Estaria lá em casa, nesse momento assistindo o programa do Roberto França, aplaudindo o governador e dizendo assim, gente, ele fez um bom mandato, ele merece continuar, deixa o homem lá. Mas isso não é verdade, gente. Então ele fica agora com essas frasinhas de efeito, não vou entrar nesse mérito, não vou ficar respondendo isso é conversa fiada, isso não interessa ao eleitor. Nós estamos fazendo um debate, vamos continuar fazendo, sobre os problemas que afetam o Mato Grosso hoje e as soluções que nós poderemos, se for a vontade de Deus e da maioria dos eleitores, nos tornarmos governador a partir de janeiro de 2019. Além de falar de composição com o diabo para chegar ao poder, ele disse também da famosa gastronomia cuiabana, né? Que a sua coligação é um cozidão cuiabano. Roberto, ao invés de ficar fazendo essas frasinhas de pouco valor, por que o governador não chega e diz, não, olha, o Mauro Mendes está mentindo, ele não quer debater Mato Grosso. Olha, gente, esse negócio de 3,6 bilhões não é verdade. Ele não faz isso. Eu estou dizendo, governador, tem 80, quase 90 milhões parado na conta do Estado. Vou repetir, quase 90 milhões de reais parado na conta do governo do Estado para construir o hospital universitário ali na saída de Santo Antônio. Isso tem quase 4 anos que a obra parou e ele não conseguiu mover uma palha, não conseguiu assentar um tijolo e a saúde pública desse jeito. Ele não quer discutir isso. Ele fala que isso é baixaria, que isso é ataque pessoal. Gente, isso interessa a todos nós ou não? Quantas vidas, quanto sofrimento, quantas pessoas poderiam ter tido tratamento ali pelo SUS, gratuito nesse hospital, se ele já tivesse ficado pronto? Falta dinheiro? Não. Tem dinheiro parado, vou repetir, dinheiro parado na conta. Parado e a obra não anda. Ele não quer discutir isso, ele quer ficar fazendo frasezinhas de efeito. Vamos sim discutir Mato Grosso e vamos falar a verdade. Bom, vamos a mais um ouvinte participante aqui pelo telefone 30 52 7554. Alô? Alô, boa noite. Opa, boa noite. Quem fala? Meu nome é Rodrigo. De que bairro? CPA2. CPA2 da Grande Morada da Serra. Pode fazer a pergunta, meu caro. Exatamente. Bom, a minha pergunta para o Mauro Mendes é o que ele tem em mente de fazer Mato Grosso um estado industrializado, né? Tendo em vista que as empresas, né, que tem aqui no Cuiabá ou no Mato Grosso passam por muita dificuldade, né, pelos altos impostos.
Então eu queria ver do Mauro Mendes, né, o que ele tem em mente para trazer indústrias para Mato Grosso, como o nosso vizinho Goiás tem, né, que é ele tem um plano chamado Produzir, né? Isso, Produzir. Rodrigo, obrigado pela pergunta, muito interessante esse ponto que você coloca aqui para debater. Isso sim é aquilo que nós queremos falar nessas eleições. Daquilo que nós podemos fazer com muita verdade, com muito pé no chão, porque não existem, como foi dito aqui, soluções mágicas, que existe é trabalho sério de médio e longo prazo. Então, Rodrigo, eu entendo, e nessa área eu conheço um pouco, né, como fui presidente da Federação das Indústrias, tem uma indústria aqui no estado de Mato Grosso, que muita gente achava que era impossível fabricar torre de celular, de telefonia celular aqui e vender para o Brasil inteiro. Durante muitos e muitos anos nós fizemos isso. O mercado mudou um pouco, diminuiu de tamanho, mas nós fizemos isso com muita competência por mais de 2 décadas. Então, Mato Grosso tem muita potencialidade. Eu vou dar um exemplo, Rodrigo, que é na área de algodão. Hoje, Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil, um algodão de alta qualidade, tem uma produção excepcional e praticamente 100%. Grande parte desse algodão é exportado para fora do nosso país. E ele agrega pouco valor, só aquele valor que é agregado ali na atividade produtiva, no campo, com o trator, com as pessoas que trabalham ali diretamente. Se nós conseguíssemos, e esse é um passo importante, né, dar a próxima cadeia e colocar aqui indústria de fiação, indústria de tecido, indústria de confecção, tenho certeza que isso vai gerar milhares de empregos aqui no nosso estado, vai agregar mais valor, vai gerar muitos empregos, principalmente em regiões mais carentes do nosso estado. Cuiabá, há quantos anos não vem uma indústria nova para cá? Nós ficamos fora dessa rota. Um dos motivos, Mato Grosso tem uma fama ruim no Brasil. Isso é verdade, você falou isso. Nós temos uma alta carga tributária, a nossa energia elétrica é uma das mais caras do Brasil. Então é difícil você trazer, por isso que tem um programa de incentivo fiscal, Roberto, porque se você não der um incentivo fiscal, as indústrias não vêm para cá. Porque aqui nós estamos longe dos centros consumidores, o transporte para trazer alguma coisa aqui e depois levar de volta custa mais caro, a mão de obra aqui não é qualificada como é em alguns grandes centros. Se você precisa de uma peça para uma máquina, você vai ter que pedir de São Paulo, porque aqui não tem, às vezes, essa peça em estoque. Então, tem muitas dificuldades. Como é que você vence essa dificuldade? Você tem que desburocratizar, você tem que apoiar, você tem que criar programa de incentivo, como foi o Produzir, que você citou no estado de Goiás. Eu vim de lá, a minha cidade, que eu morei aí há praticamente 40 anos atrás, Rodrigo, hoje virou um grande polo farmacêutico, indústria de automóvel, porque o governo criou esse programa, trabalhou com seriedade e fez com que isso tornasse atrativo aquela região. Então eu acredito que esse caminho é possível, vai demorar algum tempo, vai demandar muita persistência, muita determinação, saber como fazer para que a gente possa ir para esse novo passo. Acredito que nós vamos dar esse passo sim nos próximos anos, porque em algumas cadeias isso já está acontecendo. Antigamente, boa parte da soja de Mato Grosso saía só em grãos. Hoje nós temos muitas indústrias aqui, né, de frango, que já come essa soja em forma de ração, né, que já vira frango, que já mata o frango, que já faz muitos produtos. Isso já está gerando muito mais emprego no estado de Mato Grosso. Então, nós vamos trabalhar nessa direção se formos governador do estado de Mato Grosso. Bom, vamos acionar novamente o repórter J. Gomes. Ele está ao lado de mais um companheiro de imprensa que vai fazer a pergunta ao pré-candidato Mauro Mendes. Muito bem, Roberto. Mais um convidado para fazer sua pergunta ao pré-candidato Mauro Mendes, nosso entrevistado de hoje. Estou aqui ao lado do jornalista e repórter político da Rádio Capital FM, o Paulo Coelho. Paulo Coelho, primeira colocação, primeira pergunta ao pré-candidato Mauro Mendes. Mauro, você disse em entrevista coletiva que o seu modo de fazer política, você não partirá para agressões, para acusações, críticas que não sejam aquelas voltadas ao governo. Só que circula aí, e o próprio governador tem dito aí, críticas muito fortes, como por exemplo, que você e o Fábio Garcia devem mais de 200 milhões de reais. Você por conta das suas empresas e o Fábio Garcia por conta das empresas do pai dele, a Engie Global. Você vai responder a isso? O que você tem a dizer sobre essa suposta dívida aí apontada pelo Pedro Tax?
Paulo, mais uma vez, o governador Pedro Taques, ele falta com a ética, ele mente descaradamente. Vou repetir aqui, governador, me desculpe a dureza e a franqueza. O senhor não preocupa em administrar o Estado, o senhor fica aí fazendo frasezinhas de efeito, o senhor não vem rebater as críticas que interessam a todos nós. O senhor fica inventando mentiras. O Fábio Garcia, ele não é sócio da empresa lá em G Global. Lá tem vários outros sócios, porque ele é filho de um sócio, ele diz que o cara é responsável. Isso tem um nome, né, gente? Pelo amor de Deus. As minhas empresas, ele usa um número de 3 anos atrás, Paulo. Em 3 anos, a gente paga a conta. Em 3 anos, nós fizemos muitos acertos na nossa empresa. Agora, no mês de agosto ou em setembro, no mais tardar, nós já estaremos saindo do processo de recuperação judicial, Paulo. Graças a Deus. Então, vou dar aqui para você, Roberto, em primeira mão, até o mês de setembro, no mais tardar, a nossa empresa que entrou, porque ela cumpriu 2 anos de plano, que está na lei. Quando você cumpre 2 anos de plano, que é cumprir plano, é você pagar em dia, exatamente em dia, aquilo que você combinou com seus fornecedores. E nós combinamos com os nossos fornecedores e estamos pagando em dia. E ele fica com essas frasinhas, com essas mentirazinhas. Gente, é muito pequeno para alguém que quer ser governador do estado de Mato Grosso. Fale a verdade, por favor. Em cima da verdade, nós vamos debater, sim, esse estado. Bom, daqui a pouco, todos os detalhes hoje do movimento que teve pela manhã do DEM, com o lançamento pré-candidato ao Senado Jaime Campos e também da pré-candidatura de Mauro Mendes. Todos os detalhes desse evento que aconteceu pela manhã, os senhores vão acompanhar na última meia hora do nosso programa de hoje. E tem mais. O governador Pedro Taques apresentou hoje à tarde na sede do PSDB a ex-juíza aposentada Selma Arruda como candidata ao Senado na sua chapa, ao lado de Nilson Leitão. Os detalhes também lá da sede do PSDB, na reportagem de J. Gomes daqui a pouco. E a notícia oficial, Júlio Campos não é mais candidato a deputado estadual. Ele vai explicar daqui a pouco os motivos pelos quais ele deixou de ser candidato. Está super quente o noticiário político logo após a entrevista com o pré-candidato Mauro Mendes. Augusto Roberto, mais uma pergunta, garotinho. Muito bem, Roberto. Mais uma pergunta em cima das declarações do governador Pedro Taques. Mauro, o governador vem dizendo que os ex-aliados romperam com ele porque queriam mandar no governo e que fizeram pedidos não republicanos. Esse termo não republicanos ele repetiu várias vezes. O que o senhor tem a falar sobre essa acusação? Olha, Augusto, eu lamento mais uma vez esse comportamento contraditório do atual governador. Primeiro que lá em 2010, quando ele se elegeu senador, eu estava ao lado dele e mais algumas pessoas. Então nós temos que dizer o seguinte, de quem estava ao lado dele e ao meu lado em 2010, praticamente todos estão ao meu lado hoje e não estão com ele. Cita os nomes. Cita os nomes, Otaviano Pivetta, Zeca, Partido Verde, Luiz, Estopa e algumas, Eduardo Moura, Aldo Locatelli, aquelas pessoas que apoiaram o chamado Movimento Mato Grosso muito mais, abandonaram ele e estão comigo. 2014, quando ele foi candidato a governador, praticamente 70%, 80% das pessoas que estavam com ele também não estão mais com ele. Aí eu pergunto, Augusto, quem errou aí nesse período? Será que é só ele que está certo? Então por que ele não diz, meu Deus do céu? Não faça ameaça, não. Diga, faça como nós fizemos. Talvez os nossos telespectadores, Roberto, não saibam, mas há poucas semanas atrás, ou mais de um mês atrás, nós fizemos um documento e assinamos embaixo e dizemos o seguinte, por que é que nós não apoiamos a reeleição do governador Pedro Taques? Fizemos um documento manifesto, e assinamos embaixo. E dizemos, por quê? Porque é um governo que contou muitas mentiras para a população. Um governo que não cumpriu com as suas promessas de campanha. Um governo que teve sérios escândalos de corrupção dentro do governo. Roberto, você sabe disso. Foram 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secretários presos neste governo. 2 primos do governador, neste momento, estão lá dormindo no Carumbé. Sabe por quê?
por corrupção. Um desses primos era o chefe da Casa Civil, que é o cargo mais importante dentro do governo, depois do governador. Era o braço direito do governador. O chefe da Casa Civil é considerado, é ou não é, Roberto, o braço direito do governador. Ele está preso por corrupção no Detran. E aí ele quer que nós continuemos apoiando ele depois de tudo isso? Quebrou o estado de Mato Grosso, não paga fornecedor, não paga poderes, não paga imprensa, ainda quer continuar administrando? Meu Deus, eu tive a coragem, já que nós ajudamos a colocar ele lá, esse grupo falou assim, não, vamos ajudar a tirar, porque ele não merece continuar fazendo de Mato Grosso o que ele está fazendo. Eu amo esse estado, eu tenho a minha família aqui, a minha vida aqui, e estou tendo a coragem de debater isso, nos colocar à disposição para ser uma alternativa para mudar essa dura realidade. Muito bem, vamos agora para o último participante pelo telefone. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Pode fazer a pergunta, por favor. O candidato a governo aí, Mauro Mendes, ele é empresário e sabe que um dos impostos, o ICM, é o mais caro do Brasil. Com a volta que ele está falando das empresas para esse tipo somente de beneficiamento aí, ele vai reduzir o que os outros governadores prometeram e não fizeram, o ICM? Tá aí. Desculpa, questão Roberto, do ICM. Eu não vi o nome do nosso ouvinte, Roberto, mas queria dizer ao senhor o seguinte, falar em reduzir hoje a arrecadação é muito complicado num primeiro momento, porque antes de reduzir a receita, nós temos que reduzir a despesa. Eu falei agora há pouco, e é uma verdade, né, que Mato Grosso hoje não consegue pagar as contas básicas. Gente, foi noticiado na imprensa, o Roberto sabe disso, o Augusto, talvez muitos telespectadores também, viu pela imprensa isso. Deve ter muitos policiais militares acompanhando esse programa nesse momento, que é verdade, que há poucos dias atrás, as viaturas da polícia aqui parou por falta de combustível, porque não pagou o posto e o posto não entregou mais combustível. Parou as viaturas porque a empresa que aluga cortou com o sistema eletrônico e não deixou essas viaturas rodar. Então tem uma dificuldade muito grande. Então, reduzir impostos é necessário, é possível, mas primeiro tem que fazer uma reforma administrativa, tem que fazer uma reforma tributária. Aliás, hoje, na coletiva que nós demos, nós falamos sobre isso. A atual administração anunciou umas 10 vezes que estaria mandando para a Assembleia a reforma tributária. É verdade ou não é, Roberto? É verdade. É verdade. Mandou, soltou na imprensa. Governo está encaminhando uma reforma tributária. Governo está encaminhando uma reforma administrativa. Passava um pouco, anunciava de novo. Anunciou umas 5, 10 vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes anunciou. E nunca chegou esse projeto de lei lá na Assembleia. Então, para que a gente possa reduzir impostos, nós temos que fazer o Estado ser mais eficiente, gastar melhor, aplicar melhor o seu recurso, porque senão não há dinheiro que dê quando você gasta mal. Por isso que cada vez mais vai criando novos impostos. Lá, na época do Império, né, existia o quinto dos infernos. O que era o quinto dos infernos? Era 20% de imposto que se cobrava e a população se revoltou e aí inventou esse negócio chamado quinto dos infernos, porque o quinto é 1/5, ou seja, 20%. Hoje a carga tributária no Brasil está chegando a 37%, quase 40%, e os serviços públicos estão aí com baixa qualidade. Então esse é um desafio grande, nós vamos ter que enfrentar isso com muita coragem, com muito apoio, porque senão nós vamos quebrar não só Mato Grosso, mas o Brasil também. Esse é um debate grande, sério, que nós vamos ter que fazer em Mato Grosso e também no nosso querido Brasil. Bom, vamos chamar o repórter Márcio Essa com a sua última participação e o último colega de imprensa, chegando aqui com o jornalista e cientista político João Edson. Agora aqui com o analista político João Edson. Qual a primeira pergunta, João? O estado de Mato Grosso, ele tem uma complexidade muito grande. Por isso a folha de pagamento, o funcionalismo público, ele consome boa parte dessa folha. Como será a sua relação com o funcionalismo público mato-grossense? Desculpa, Roberto. João Edson. João Edson, eu perdi a pergunta aqui. Eu fui ler aqui Ele diz que consome praticamente toda a receita do Estado com pagamento da folha. E qual que seria a sua posição nesse sentido e o seu relacionamento com os servidores públicos do Estado? João Edson tem razão, a folha do Estado de Mato Grosso em 2014 era de aproximadamente 5
5 a 6, quase 6 bilhões de reais. Esse ano deve fechar em torno de 11 bilhões, ou seja, em 4 anos praticamente dobrou a folha de pagamento no estado de Mato Grosso. Nós vamos tratar o servidor público estadual da mesma forma que nós tratamos na prefeitura, com muito respeito, com muita seriedade, valorizando os servidores, né, dando tudo aquilo que é possível dar. Não vamos tirar direito de ninguém, mas nós temos que ser verdadeiros e realistas, e é isso que nós vamos fazer. Tratar dentro da verdade, dentro da realidade, dentro dos limites da legalidade, porque não podemos extrapolar esse limite sob pena de responder, né, perante as leis federais e até mesmo perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então será com muito respeito, nós vamos tratar esse assunto, não vamos deixar inchar essa folha mais, nós vamos ter que fazer algum trabalho aí para enxugar naquilo que é impossível enxugar. Ou aumentar a receita, né? Ou, né, isso é um outro problema, que é aumentar a receita. E eu vou precisar muito da parceria do servidor público para que nós possamos fazer essa busca de crescimento do Estado. Nós precisamos desburocratizar, precisamos tratar bem o grande empreendedor aqui no Estado, para que ele tenha vontade de voltar a investir dentro do Estado de Mato Grosso, porque se a nossa economia, se a gente segurar a despesa, né, um pouco naquilo que pode ser segurado, e aumentar a arrecadação, a gente começa a sair dessa crise. E essa é a receita que eu fiz na minha empresa, que qualquer um faz, você faz dentro de casa. Se você começa, né, tem 2 empregos, e aí você paga as suas contas em casa com 2 trabalhos que você tem. De repente você perde um emprego e a receita cai pela metade, o que você tem que fazer? Você tem que enxugar, você tem que diminuir os seus gastos, você tem que cortar alguma coisa que pode ser cortada para você equilibrar, né, o orçamento doméstico. E assim também, gente, é numa empresa e é no Estado. E é isso que nós faremos e vamos tratar, sim, o servidor público estadual com o mesmo respeito, com o mesmo carinho que nós tratamos na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista especial de hoje. Os senhores devem ter notado, bom, nós não abordamos saúde, educação, segurança pública, cultura, esporte, lazer e tantos outros temas importantes, como o meio ambiente. Por quê? Porque isso vai fazer parte de uma outra entrevista depois que os pré-candidatos hoje tornarem-se oficialmente candidatos após as convenções de cada coligação. Inclusive, o Tribunal Eleitoral, Ministério Público Federal e a Procuradoria da República Federal distribuiu para toda a imprensa, orientando nesse sentido que pode e que não pode. Depois que eles virarem candidatos oficiais, aí nós vamos trazer cada um deles aqui para nós discutirmos o plano de governo de cada um. Hoje nós conversamos mais basicamente em termos de política. E falando de política, para fechar, Pivetta é seu vice, né? Olha, Roberto, mas antes de falar do Pivetta, que, né, poderá sim ser o nosso vice, eu queria falar ali, até olhando um pouquinho para outra câmera que está aqui no estúdio também, Roberto, que é uma câmera das nossas redes sociais, né, que está conosco ali, nossos internautas, nossos amigos das redes sociais que estão nos acompanhando, né, que está pelo Instagram, pelo Facebook, e convidar você, que também nos acompanha nesse momento, para que você possa estar conosco, interagindo aí através das redes sociais, é Mauro Mendes Oficial, tá? Que é o nosso Instagram e o nosso Facebook. Vou repetir, Mauro Mendes Oficial. Lá você vai poder interagir, mandar sugestões, fazer críticas e nos ajudar aí a construir, inclusive, o nosso programa de governo, porque através das redes sociais, por todo o estado de Mato Grosso, as pessoas poderão mandar aí sugestões, fotos, imagens, vídeos, né? Isso vai ser uma grande contribuição. Respondendo objetivamente, Roberto, o Otaviano Pivetta foi um excelente prefeito da cidade de Lucas do Rio Verde, foi 3 vezes prefeito daquela que é, sem dúvida alguma, a mais espetacular cidade aqui do nosso estado. Ele está sim cotado para ser o nosso vice-governador, tem a nossa preferência pessoal, é o meu amigo, nós fomos candidatos juntos lá em 2010, tivemos a coragem de enfrentar Sival Barbosa. Vai repetir a dobradinha, né? Queremos repetir a dobradinha e dizer a Mato Grosso, olha, lá em 2010, nós já vimos e enxergamos que aquilo lá não daria certo. E todo mundo sabe o resultado que deu aí do governo Sival Barbosa. Então nós, provavelmente, só está dependendo de alguns ajustes e acertos finais, mas se depender de Mauro Mendes,
Otaviano Piveta será, sim, o nosso vice para fazer uma grande dobradinha. Ele tem muita experiência como prefeito, eu tenho experiência, o Jaime tem experiência como prefeito. São pessoas que têm experiência aí que vão poder ajudar muito o Mato Grosso nos próximos 4 anos. Bom, Mauro Mendes, candidato ao governo. Piveta, vice. Na chapa de Senado número 1, Jaime Campos. E aí, a chapa número 2? Vai dar Carlos Fávaro ou Adilton Saquete? Isso daí, Roberto, está tirando nosso sono aí, porque, por um lado, a gente fica contente, né, de ver companheiros querendo estar aí ao nosso lado, na nossa coligação. Porque o Saquete, né, deixou de ficar com o governador Pedro Táxi para continuar contigo, lá com o grupo, né? Na verdade, ele não deixou de estar lá, ele nunca saiu daqui. Ele estava aqui conosco, ficou um pouco, né, zangado, acho que com razão. O Saquete é uma pessoa muito sistemática, mas muito correto. Ele defende, né, a tese de que ele está com o grupo há muito tempo. E Carlos Fávaro até ontem era vice de Pedro Táxi. Sem dúvida, ele tem razão nesse quesito. São alguns quesitos, né, alguns pontos que nós temos que analisar. Por outro lado, o Carlos Fávaro tem um partido que é maior, tem mais tempo de televisão. Então, todos têm qualidades, Roberto. Todos têm predicados, todos têm, assim, né, muitas vantagens. Então, é uma decisão muito difícil. Nós estamos dialogando muito. E através do diálogo a gente está tentando construir aí um consenso. Eu espero que nas próximas horas, nos próximos dias aí, nós possamos chegar a um denominador comum aí e definir essa segunda vaga. E aí marcharmos para as convenções que já estão marcadas. Eu quero até aproveitar, Roberto, se você me permitir, convidar os telespectadores aqui, né, para no dia 4 agora de agosto, ali no Parque Dom Aquino, que foi um parque que nós fizemos em parceria ali com a iniciativa privada, né, que virou um belíssimo espaço ali de esporte e lazer. Será a nossa convenção, é um sábado de manhã, a partir das 8 horas até as 11 horas da manhã, por volta de 10 horas nós teremos um grande ato político ali, e vocês estão convidados para compartilhar conosco dessa caminhada que inicia com as convenções, com a confirmação da nossa candidatura. Mauro Mendes, você tem 2 partidos que você vem badalando porque vem ajudar no tempo, no horário de televisão. Você fala do MDB, traz um bom tempo para a sua coligação, sem sombra de dúvida. Mas em termos eleitorais, o MDB está vindo pela metade, né? Isso não porque a Janaína praticamente o sogro dela é o Wellington Fagundes. Quer dizer, ela é do PMDB, mas não vai te apoiar. Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, já disse declaradamente que não te apoia. Ele é do MDB. Então você vai pegar um MDB sem Emanuel Pinheiro, sem Janaína e talvez outros. Aí você vai pegar agora o PSD de Carlos Fávaro e os 4 deputados. Hoje, inclusive, encontrei com um deles, o deputado Nininho, e ele me disse que a tendência dos 4 deputados é apoiar Pedro Táxi. Ou seja, você vai pegar o PSD de Carlos Fávaro, mas os que têm voto lá, que são os deputados, não te apoiam. Compensa isso? Na verdade, Roberto, aquilo que se diz, infelizmente, essa é uma prática ruim, que não é a minha prática. É aquilo que eu falo, eu faço. Às vezes, quando eu não tenho certeza, eu fico calado. É muito comum as pessoas me perguntarem alguma coisa, eu ficar em silêncio. Eles prometeram para você apoio integral? Entendeu? Então, assim, eu não vou aqui, Roberto, vamos dizer o seguinte: o tempo é o senhor da verdade. Certo. O tempo é o senhor da verdade. Então, vamos aguardar, falta poucos dias para as convenções. Eu já vi alguns desses nomes que você citou aí, de deputados, até de pessoas, fazer juras também de que estarão ao nosso lado, né? Então não quero expor ninguém aqui, né? Não vou falar o nome de ninguém, mas eu tenho muita tranquilidade que o diálogo, e também se não quiser apoiar, Roberto, não tem problema nenhum, né? Eu não vou obrigar ninguém a me apoiar, eu preciso conquistar o voto. Agora o Manuel, né? Pinheiro, o Manuel Pinheiro diz que não te apoia, porque você eleito governador, você lançaria Fábio Garcia para prefeito, para concorrer com ele. O Manuel devia estar preocupado em administrar Cuiabá. Eu fiz isso aí, né? E se ele for um bom prefeito, se ele administrar direitinho, né? Se ele se livrar daquele problema, daquelas imagens horríveis que circularam aí algum tempo atrás, né? Em todo o Brasil. Mas você não gostaria de ter apoio dele? Tá? Eu gostaria de ter o apoio de qualquer cidadão que queira o bem de Mato Grosso, né? Se ele olhar aquilo que eu fiz em Cuiabá, fazer uma análise, então ele está falando que vai apoiar, né, o atual governador, só porque ele está pensando nele. Ele deu uma declaração porque ele está pensando nele. Ele não está pensando em Mato Grosso, ele não está pensando em Cuiabá, não. Então ele está pensando nele, é isso que ele disse? Se é isso que ele disse... Não, ele disse que você, eleito governador, você vai lançar Fábio Garcia
para concorrer com ele. Não tem nada disso, Roberto. Nós não estamos falando de eleição 2020. Isso é um erro muito grande. Gente, nós temos eleição agora em 2018. Depois, até 2020, sei lá se Fábio vai querer ser candidato, sei lá se Fábio vai ser candidato agora. Tem muita água a passar debaixo dessa ponte. Não dá para ficar tratando de uma eleição agora pensando na próxima. Isso é um erro. Isso é a velha política, porque você já quer fazer um jogo combinado, me apoia aqui, que eu te apoio lá, como se o eleitor não tomasse as suas decisões. Só falta combinar com o povo, combinar né? com o povo primeiro. Então esse negócio de ficar, em 2020, em 2022, em 2026, eu não faço esse jogo, eu não vou combinar nem com o Manuel Pinheiro, nem com ninguém o que vai acontecer em Cuiabá. Posso dizer o seguinte, se eu for governador e ele tiver 70% de avaliação positiva, até eu vou apoiar ele, eu sou besta. Eu vou brigar com um prefeito que tem 70% de avaliação positiva? Agora, se ele tiver mal das pernas, não estiver administrando bem, estiver enrolado aí você vai para cima. Dificilmente eu vou apoiar ele. Né? Vão apoiar uma outra pessoa, como é agora o caso do governador, que tem 50%, 60% de rejeição, gente. É verdade ou não é nas pesquisas que estão sendo colocadas por aí? Então, por isso que ele está tendo adversário. Porque se ele tivesse 50%, 60%, 70% de aprovação, eu já disse, eu estaria em casa aplaudindo ele. Então, no caso do Manuel Pinheiro, a mesma coisa. Trabalhe, administre bem, entregue uma cidade melhor lá no final do seu mandato, que provavelmente você vai ter o apoio da grande maioria dos cuiabanos e provavelmente até o meu, se for o governador de Mato Grosso lá nessa oportunidade. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Para nós foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Um prazer sempre estar aqui contigo, com Augusto, mas principalmente aí com os telespectadores que nos acompanharam aqui nesta quarta-feira. É um prazer enorme estar com todos vocês. Opa, terça-feira, estou muito animado aí. Terça-feira, é um prazer enorme, Roberto, estar aqui com vocês. É uma oportunidade sempre muito gratificante de poder debater com muita franqueza, com muita lealdade, com muita verdade, né, a todos que nos acompanharam. E a vocês também das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, que nos acompanharam. E mais uma vez, Roberto, aproveitar aí e repetir aí, ó, Mauro Mendes Oficial, nos siga lá e nós vamos interagir lá pelas redes sociais também. Tá legal. Daqui a pouco vamos para o nosso intervalo comercial e na sequência o noticiário político. Tudo a respeito do lançamento hoje da oficialização da candidatura de Mauro Mendes. Também tudo a respeito da apresentação de Selma Arruda, feita pelo governador Pedro Taques na sede do PSDB. E a entrevista de Júlio Campos justificando o porquê abandonou a sua candidatura de deputado estadual. Tudo isso na sequência do nosso resumo especial desta terça-feira. Nós voltamos em instantes com todas essas matérias.